Amém? Vamos continuar a exposição em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. No domingo passado nós tratamos da unidade da verdadeira igreja de Cristo. Nós lemos Efésios 4, do verso 1 até o verso 6, onde nós tiramos 3 aplicações do texto que a gente pode trazer para as nossas vidas. A primeira aplicação do texto do domingo passado foi que nós devemos andar de modo digno e agirmos com bom testemunho. Isso nós vimos no verso 1 de domingo passado, do início do capítulo 4. A segunda coisa que nós aprendemos foi que o crente possui características, e essas características estavam embutidas no verso 2 e 3, onde o apóstolo Paulo vai dizer humildade, mansidão, longanimidade, suportando em amor, esforçando-nos diligentemente, preservando a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Essas eram as características que Cristo tinha no seu próprio ser, e isso também transpassa até nós mediante a ação do Espírito Santo, e isto leva uma igreja a uma unidade. E a terceira aplicação era que a unidade da igreja, ela devia ser feita, a unidade da igreja. A igreja deveria ser unida. Essa foi a terceira aplicação. Isso a gente leu no verso 4, 5, 6. No verso 4, Paulo vai dizer que é um só corpo e um espírito, chamados em uma esperança. No verso 5 ele diz, há um só Senhor, fé e batismo. E no verso 6 ele vai dizer, o único Deus e Pai que está em todos e sobre todos. Então Cristo, Deus o Pai, ele é único, assim como o Espírito Santo é um único Deus com o Pai, e assim como o Filho é um único Espírito Santo com o Pai, assim como nós andamos em uma só fé e um só batismo, e assim como nós fomos chamados em um só corpo, em um só Espírito e uma só esperança, nós devíamos trazer isso para o nosso campo e aprender a unidade da igreja. Hoje nós vamos ler do verso 7 até o verso 10, apenas 3 versos bíblicos desse capítulo 4, e a gente vai falar sobre a graça de Cristo e os dons. A graça de Cristo e os dons. O texto bíblico de hoje vai dizer: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão também quem havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra, Pai. Que Tu venha nos ajudar a entender, que Teu Espírito Santo venha nos iluminar para que nós possamos, Pai, entender e aplicar essas verdades da Tua Sagrada Escritura no nosso agir no dia a dia, Pai. Pai, oramos por essa iluminação e pelo agir do Teu Espírito Santo em cada um de nós aqui nesta manhã, Pai. Que nós venhamos aprender de Ti, Pai, diretamente de Ti, que nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida prática, não ficarmos somente em algo teórico, Pai. Oramos, Pai, pedindo isso, que a Tua graça seja derramada nessa manhã sobre nós e que nós venhamos entender, aplicar e exercer, Pai, os dons que Tu tem dado a nós, Pai, que Tu tem confiado a nós e que nós possamos multiplicá-los e passá-los, esses ensinamentos a mais pessoas. Tudo isso nós pedimos e Te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o agir do Teu Espírito Santo em nós. Amém. Bom, dito isto, então, passamos à leitura. É interessante já de antemão a gente não desvincular o verso do 1 até o verso 6 aqui do 6. É claro que a gente não tem tempo hábil para tratar todo o capítulo 4, mas o ideal seria a gente falar, explicar e expor todo o capítulo 4 ininterruptamente, sem nenhuma interrupção. Porque note, depois do verso 5, é uma leitura natural o verso 7. Olha o que diz o 5. Há um só Senhor, uma fé e batismo, há um só Deus Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos, e fala ininterruptamente, já entra no verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Essa seria a leitura mais natural da gente aplicar.
mas nós não temos tempo hábil para expor tudo isso. O culto levaria no mínimo umas 3 horas para a gente expor tudo isso. Fica meio difícil, né? Mas então, vamos trabalhar a partir do verso 7. O verso 7 diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." A graça foi concedida. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu consigo expor aqui, é que a graça de Deus ela foi concedida a cada um membro desse corpo de Cristo, a unidade que é a igreja composta de pessoas. Ela foi concedida, ela não será. Ela foi concedida. Esta graça não é somente a graça salvífica, não é a graça mediante a fé. Não é a salvação somente, mas essa graça, ela parte também de uma ajuda sendo distribuída a dons espirituais para que a gente venha edificarmos uns aos outros. Não é à toa que na igreja a gente vê um irmão com uma oratória boa, um irmão que expõe bem a escritura, nós temos um irmão que ora bem pelas pessoas, um irmão que tem o cuidado de se preocupar com as pessoas, de estar sempre ligada com as pessoas da igreja. Nós temos pessoas com inúmeras características dentro dessa igreja, dentro da multiforme igreja de Cristo Jesus. Nós temos pessoas com características específicas para tratar e ajudar uns aos outros dentro do corpo de Cristo. Isso é a graça de Deus, é o dom que Deus derrama sobre cada um membro do seu corpo. Então, meus amados, a graça foi concedida. Cristo concede a graça aos seus eleitos, e essa graça não é somente a salvífica. É uma graça para ajudar, seja com dons espirituais, na própria igreja de Jesus Cristo. E note, o final do verso o apóstolo Paulo vai escrever a proporção do dom de Cristo. Cada crente possui um dom dado por Cristo. Cada crente possui o dom. Você ainda não pode não ter descobrido ainda o que Cristo derramou sobre tu. Tu ainda não sabe. Eu não sei, eu estou indeciso, eu não sei no que eu posso ajudar. Ore para que Deus venha lhe mostrar. Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Paulo não queria que eles fossem ignorantes no sentido de não somente usar da forma errada o dom, mas também eles não ignorar, preterir aqueles dons que Cristo derramou. E quem está falando aqui é uma pessoa que é cessacionista. Crê em algumas descontinuidades de alguns dons aqui. O apostolado, que a gente vai ler domingo que vem, não existe mais apóstolo. O apostolado é um dom, conforme Efésios 4. Mas não existe mais. Apóstolo foram os de Cristo. Mas enfim, Cristo, ele deu dom segundo a sua proporção à sua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 até o verso 11. 1 Coríntios 12, é do verso 7 até o 11. Note que Paulo vai falar, eu citei o verso 1 ali de cabeça, mas leia o verso 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está escrevendo e ensinando acerca dos dons. E olha o que diz no verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito o dom de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um a variedade de línguas, a outra capacidade de interpretá-las, mas um só Espírito e mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Note o verso 11. Mas a um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz cada um individualmente. Ou seja, todos nós temos a proporção do dom de Cristo em nós. Deus nos chamou para uma coisa.
O mandamento do ide pregai o evangelho também eu considero como uma graça, um dom de Deus. Se eu estou aqui nessa manhã lendo as Escrituras e falando é graça de Deus, é o dom de Deus sobre a minha vida. Não foi porque o irmãozinho Dander se esforçou muito, leu, aprendeu, estudou, não. Nada disso sem o Espírito Santo de Deus agindo não vale de nada. Habilidades humanas não são dons espirituais concedidos por Deus. São dons naturais, vamos dizer assim. Mas Cristo, ele derrama a sua proporção do seu dom a cada pessoa da igreja. Embora ainda tenha pessoas que não se acharam ainda dentro desse corpo. Mas tu pode servir com ajuda, tu pode servir com qualquer outra coisa, com orações, com acompanhamento a pessoas. Tu pode servir de inúmeras maneiras. Não quer dizer que tu vai ser um pregador, não quer dizer que tu vai ser uma pessoa que vai ter dons de cura, não quer dizer que Deus vai te usar nesses campos assim, desses extraordinários. Não. Quer dizer que tu tem alguma coisa que Cristo te deu, algum dom Ele te deu. Senão você não estaria aqui no corpo dele. Isso, muitas das vezes, nós ignoramos e não ensinamos as pessoas. Muitas das vezes a gente vai, mas aqui na igreja ninguém ajuda. Sim, já foram ensinados como se ajuda? Já falaram sobre os dons que foram concedidos a cada pessoa? Quando a gente fala em dom, a gente imagina somente milagre, o cego vendo, o paralítico andando, o morto ressuscitando. A gente só acha que isso é dom. Não, meu amado. Deus te mover a levar o evangelho a uma pessoa, Deus está te dando um dom evangelístico, para pregar a palavra dele, não é a tua. Então existe sim o dom que foi concedido a cada pessoa. A gente pode discutir se os dons milagrosos, os miraculosos ainda existem. Isso a gente pode discutir. Se Deus concede para uma pessoa esse dom. E se Deus concede para essa pessoa, os hospitais estão lá cheios de pessoas precisando desses curandeiros. Eles curam somente na igreja. Fora da igreja não vi ele. Mas enfim, não é o que nós vamos tratar. Verso 8. Verso 8 diz: por isso diz... quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Verso 8. Quando subiu às alturas. Paulo aqui está fazendo alusão ao Salmo 68, 18. Vamos ao Salmo 68, 18. Paulo, como um bom conhecedor das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele vai dizer o seguinte, Salmo 68, verso 18, diz assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste os homens por dádivas, até mesmo os rebeldes. Quando Paulo lê o Salmo, ele interpreta, melhor dizendo, o Salmo 68, 18, aplicando isso aos dons que Cristo concedeu à igreja. Paulo está fazendo uma analogia para mostrar que Cristo recebeu o direito de não somente comprar as pessoas mediante o seu sangue na cruz do Calvário, mas conceder dons espirituais à sua igreja. Cristo ele recebeu isso. E como ele faz isso? Mediante a ação do Espírito Santo. Lembra que a gente lê em 1 Coríntios 12? O Espírito o que faz? Cristo ele comprou homens de toda tribo, língua, raça e nação mediante a sua obra na cruz. Não somente para salvar, mas para conceder dons a eles, para que eles venham ter uma unidade dentro da igreja. Foi por isso. A gente olha para a cruz e a gente vê somente a salvação na maioria das vezes, mas a gente se esquece que Cristo fez uma obra completa. Completa. Na cruz ele disse está consumado porque estava consumado mesmo. Não está mais ou menos consumado. Não, está. Está. Ele salvou e ele não só salvou, ele conquistou todo o direito sobre estas pessoas pelas quais ele comprou pelo seu precioso sangue. Inclusive de dar dons a essas pessoas. Inclusive isso. Para quê? Para que as pessoas sejam famosas e apareçam na TV? Não. Para que as pessoas venham se ajudar uns aos outros no corpo de Cristo. E muitas das vezes as pessoas usam aquilo que Deus deu para elas de uma forma equivocada, de uma forma para ganhar glória para si mesmo. Isso é temerário, é maléfico e diabólico quando a gente faz isso. Quando Cristo nos agracia com o seu dom,
seja até de pregar o Evangelho, e a gente faz isso para a nossa glória, a gente está desmerecendo a obra de Cristo Jesus. A gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Como é que a gente vai usar os nossos dons, as nossas capacidades que Cristo nos concedeu, mediante a ação do seu Espírito, pela obra do seu Filho concedido pelo Pai? Como que a gente pode fazer isso para a glória de Deus? Quando a gente faz como Deus quer, como Cristo quer. E Cristo concedeu isso não para que eu seja famosinho, não para que eu seja o grande avivalista, não para que eu seja o grande homem que opera curas e milagres. Não, Cristo me deu isso para que o nome dele seja engrandecido. Não o meu nome, não o nome do fulaninho de tal que ressuscita morto, não o nome do fulaninho de tal que quando ora Deus opera milagre. Não é para isso. Isto é para ajuda mútua. Isto é para ajuda mútua, para edificação dos santos. É para edificação dos santos. É por isso que o tema da mensagem é a graça de Cristo e os dons. Ele conquistou tudo isso para nós. Ele nos deu isso. O texto vai continuar dizendo: quando subiu às alturas, então Paulo está falando ao Salmo 68. Ele subiu às alturas, por quê? Porque ele foi glorificado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A sua tumba está vazia. Ele não ficou preso na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para conceder isso à sua igreja. A salvação eterna e os dons para que a igreja venha poder andar em unidade. Lembre-se que o capítulo 4 fala da unidade. Muitas das vezes os dons espirituais são motivo de racha dentro da igreja de Cristo. Por conta da vaidade das pessoas. As pessoas não se colocam no lugar delas de servos. Elas querem ser donos. Elas querem ser dono da igreja. Elas querem se apoderar daquilo que Cristo concedeu a elas. Por conta da dureza do coração deles. E Paulo vai continuar. Levou cativo o cativeiro. Paulo vai dizer no verso 8. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, ele venceu Satanás e trouxe os homens para Deus. Levou cativo o cativeiro, aquilo que estava preso, aquilo que prendia os homens, a ignorância, o pecado, Satanás. Cristo levou cativo o cativeiro, aquilo que prendia os homens, Cristo conquistou e abriu de uma vez por toda, entrando no Santo dos Santos uma única vez e concedendo isso à sua igreja. Vamos para Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, verso 20. Esse texto é muito bom. O texto diz que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz o seguinte: Cristo Jesus, havendo feito paz pelo seu sangue mediante a sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Pela obra de Cristo Jesus, ele levou cativo o cativeiro. Por a sua ressurreição ele fez isso. Ele levou o cativo. E esse cativeiro, ele levou a morte eterna daqueles do seu povo e também levou aquilo que prejudicava a sua santa igreja que viria a vir após Atos dos Apóstolos, para conceder um mesmo Espírito, para que eles venham a ser unidos nesse Espírito, e unidos nesse Espírito, mediante os dons que Cristo concedeu à sua igreja, eles viessem a ser um corpo homogêneo. Colossenses 2:15, um pouquinho mais para frente, virando a página, o apóstolo Paulo vai escrever. A gente pode ler até o verso 14, não só o 15. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz do Calvário. Cristo triunfou sobre Satanás, sobre as hostes malignas. Ele triunfou. Ele venceu. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu a salvação eterna e dons à sua igreja. Ele fez isso. Ele fez. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu todas as coisas por conta de nós.
E nós nos esquecemos disso e muitas das vezes usamos aquilo que Cristo concedeu para nós como se fosse inteiramente nosso. E a gente se esquece do que a Escritura diz. O que tu tens que tu não tens recebido? O que tu tem que tu não recebeu de Deus? O que tu tem? Você prega bonito porque tu é um cara bom? Ou porque Cristo concedeu isso? Se você ora muito bem pelas pessoas, isso é dom de Deus, não é seu. O que tu tem? O que nós temos que nós não tenhamos recebido de Deus? Tudo é dele, tudo é para ele, é por meio dele, para a glória dele. E o final do verso, o apóstolo vai dizer: concedeu dons aos homens. Cristo venceu as hostes malignas e distribuiu dons à sua igreja como os despojos de uma guerra. Cristo venceu uma guerra por nós. Cristo venceu Satanás. No Antigo Testamento, quando um rei vencia uma guerra, ele pegava os despojos desta guerra, dos vencidos, e trazia até ele. Foi isso que Cristo fez. Cristo pegou os despojos desta guerra contra o mal, que é a sua igreja, e venceu Satanás e comprou. Por isso que a Escritura diz que ele comprou pelo seu sangue homens de toda tribo, língua, raça. Nós somos os despojos dessa guerra. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, mas Cristo nos comprou, nos chamou com a sua vocação eficaz, com a sua obra da cruz perfeita. Ele nos salvou e nos concedeu dons para que a gente venha edificar a igreja de Cristo Jesus, mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu li 1 Coríntios 12 e eu quero relembrar o que o verso diz. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz cada um individualmente. Cristo fez isso por nós. Fez por mim, fez por vocês e fez pelas pessoas que estão ouvindo aqui pela internet. Ele fez isso. Ele concedeu aos homens isso. E nós negligenciamos isso. Fizemos para a nossa própria glória isso, e não para a glória de Cristo. Não para que a igreja seja unida. Nós fazemos as coisas para que nós sejamos engrandecidos. E tudo é para a glória dele. Por isso que nós temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um único Deus que está em todo e age por meio de todos, está sobre todos. Não é à toa que o apóstolo Paulo, antes de falar dos dons, ele fala sobre a unidade da igreja. Não é à toa. Não é à toa. Por que ele fala sobre a unidade para depois falar sobre os dons? Para que ele venha ensinando. Ele está ensinando literalmente. Antes de você se acharem o cara, lembre-se que isso é para manter a unidade. A unidade que vocês foram chamados. Por isso que diz: andeis dignos do modo do qual foste chamados. É por isso que ele diz que a gente deve se esforçar diligentemente, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Muitas das vezes nós somos usados por Deus e nós somos arrogantes, nós não nos suportamos em amor. É por isso que Paulo ensina da unidade antes de falar dos dons. É por isso. É por isso que ele fala: olha, Cristo ele derramou sobre vós isso. Mas isso ele fala depois que ele ensina. Ele ensina sobre a unidade. E nós nos esquecemos disso. Nós fazemos tudo para a nossa glória, não é para a glória de Deus. E Cristo aqui está, e o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja exatamente nisso. Isso aqui é uma aplicação prática para a igreja. Isso aqui nós temos que trazer para os nossos dias. Porque dentro da igreja, Cristo ainda derrama essas coisas sobre nós. Nós podemos discutir. Nós podemos discutir se alguma pessoa tem algum dom miraculoso hoje. Os dons extraordinários. Nós podemos discutir isso. Mas esta unidade também é dom de Deus. Essa unidade aqui que ele está dando é dom dele também para conosco. Por isso que nós temos um Senhor, uma fé em batismo. Isso é dom de Deus para nós. A salvação é dom de Deus para nós. A capacidade de levar o evangelho às pessoas é dom de Deus para nós. Isso continua vigorando até hoje. E até o último dia da igreja aqui nessa terra, antes do seu reino, do seu reinado milenário, a gente vai estar fazendo isso aqui. E nós precisamos que mais ministros, mais pessoas venham ler isso aqui e entender. Porque nós nos esquecemos disso aqui. O verso 9 continua. Depois do apóstolo Paulo dizendo que ele concedeu dons aos homens, né? O verso 9 diz: ora, quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Subiu.
O que Paulo quer dizer com subiu aqui? Paulo aqui, mais uma vez, ele enfatiza a ascensão de Cristo. Se a gente lê Atos 9, Atos dos Apóstolos capítulo 1, melhor dizendo, verso 9 até o verso 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 até o verso 11 a gente pode ler. A gente vai ler sobre a ascensão de Cristo Jesus, quando ele subiu aos céus. O texto diz: ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. De quem? Dos discípulos. E lhes disseram: varões galileus, pois por que estáis olhando para as alturas? Porque esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viestes subir. O texto está narrando a subida de Cristo Jesus até os céus, a ascensão de Cristo. E note que o texto diz que assim como vocês viram ele subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele subiu, mas ele vai voltar. Ele vai vir um dia buscar a sua igreja. Ele vai vir um dia reunir todos os povos e julgá-los. O mesmo Cristo que vocês viram subindo, ele vai vir. Ele vai vir. Ele subiu. Paulo está enfatizando aqui no verso 9. Ora, quero dizer se não subiu. Paulo está dizendo, ele subiu, vocês se lembram. Por isso que vocês têm dons, porque ele subiu. Mas ele vai descer. Tomem cuidado, tá? E o apóstolo Paulo vai dizer, se não também quem havia descido. Ele desceu. E aqui Paulo, ele inverte as ordens. Primeiro ele vai falar da descida de Cristo, o estado da humilhação dele, como nós estudamos a união das duas naturezas, a união hipostática. Uma dessas umas doutrinas que a gente estuda, é o estado de humilhação. Quando Cristo ele veio para a terra, e Filipenses vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, está falando do estado de humilhação de Cristo, ele não deixou de ser Deus. Está falando do estado da humilhação, que ele se tornou homem, né, teve fome e sede, participou das mesmas aflições que nós, só que sem pecado. Então ele diz, primeiro ele diz que ele subiu, agora Paulo inverte e diz que também havia descido. Ele desceu. Depois de falar sobre a ascensão, agora Paulo fala sobre a encarnação de Cristo, ele muda as ordens. Porque ele vinha falando sobre a subida de Cristo e como ele doou à sua igreja os dons. E agora Paulo retrocede e fala sobre a encarnação de Cristo. Como ele se humilhou e morreu de morte de cruz para salvar os seus e lhe conceder bênçãos espirituais. Por isso que ele também havia descido. Foi para isso que ele desceu. Foi para salvar e para poder um dia subir para conceder isso à sua igreja. Foi por isso que Paulo está ensinando isso aqui. A gente olha às vezes por versículo e ele fica meio desconexo. Por que Paulo escreveu, ora quer dizer aquele que subiu, se não também aquele que havia descido? O que significa isso? Eu não entendo isso. Quando a gente lê isoladamente o versículo da perícope de todo o capítulo, a gente não entende. Mas Paulo está falando, por que ele subiu? Porque ele estava falando sobre a ascensão de Cristo e a distribuição de dons. Agora ele vai falar, ora, aqui também havia descido, ele também havia descido. E o que ele fez aqui na sua descida? Ele esteve no estado de humilhação. Ele esteve no estado de humilhação, ele foi homem como nós. Ele despojou, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes si mesmo se esvaziou. Ele se veio na forma de homem. Ele veio numa forma de homem, sendo 100% Deus e 100% homem. Como eu concilio isso com a minha racionalidade? Não tem como. Deus é Deus. Tu quer racionalizar Deus? Só se tu for um Deus. Ele desceu, ele se humilhou. Filipenses 2:8, um pouquinho mais para trás, a gente vai ler o que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Do 8 até o 11, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Não por obras, que eu estava falando, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou,
para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aquele que se titulam circuncisos na carne, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças e à promessa, não tendo esperança no Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o que Paulo diz. Cristo subiu, Ele nos comprou, a salvação dele é pela graça e é dom de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça e que Cristo concede à sua igreja pela graça. Ele nos concedeu bênçãos espirituais. Se a gente ler o capítulo 1 de Efésios, olha o que Paulo diz lá, capítulo 1, verso 3. Diz, bendito e Pai de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos bênçãos espirituais. Nós temos dons espirituais e nós somos salvos. A obra que Cristo fez em nós, ela é completa. Por isso que ele havia descido. Foi para isso que ele havia descido. Depois Paulo vai finalizar o verso dizendo regiões inferiores da terra. Aqui, quando Paulo diz isso, ele está fazendo um contraste, melhor dizendo, entre a subida e a descida, na qual a gente já falou já. Que ele foi humilhado, ele foi glorificado. Então ele foi às regiões inferiores da terra. Algumas pessoas leem esse trecho aqui, dizem que Cristo pregou sobre espíritos em prisões, aquela coisa toda, né, que ele foi ao inferno evangelizar. Muitas pessoas devem ter saído do inferno, né? Imagina, Cristo evangelizando o inferno, deve ter esvaziado o inferno, ninguém quis ficar lá. Mas eu entendo esse versículo como regiões inferiores da terra, como literalmente esta terra aqui. Porque ele veio num mundo corrompido, podre. Ele veio, ele nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. E Paulo vai terminar no verso 10, dizendo: aquele que desceu, novamente, olha o que Paulo diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Subiu acima de todos os céus. Cristo é rei. Cristo é o rei de todas as coisas. Cristo é rei. Ele é tão rei que ele concedeu salvação. Ele concedeu redenção eterna, reconciliação. Ele criou uma família no seu sangue. Ele comprou, nós somos família de Deus. E ele concedeu dons à sua igreja. Ele concedeu isso à igreja. Cristo é tão rei que um dia ele vai vir reinar aqui nessa terra, durante 1000 anos. Ele é tão rei que ele vai fazer isso. Ele não é só rei do mundo espiritual, ele é rei de tudo, de todo o universo. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele colocará inclusive esse mundo corrompido de homens carnais debaixo do seu pé. Inclusive isso. E ele concedeu dons à sua igreja. Leia Efésios 1, do 20 até o 23. Ora, olha o que o texto bíblico diz em Efésios 1. Note que Paulo, repetidas vezes, ele fala a mesma coisa com palavras distintas dentro de contextos diferentes. E olha o que ele diz no verso 20 do capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar à direita nos lugares celestiais. Por quê? Porque ele é rei, por isso que ele está sentado à direita. Acima de todo o principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Falando da eternidade do reinado de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça de todas as coisas que deu à igreja. Que o deu à igreja. O qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é tão Senhor que ele deu dons para nós. E nós devemos usar isso em prol da igreja. Nós devemos usar isso porque ele enche todas as coisas. Cristo é aquele que fez todas as coisas, ele enche, capacita a sua igreja com dons para a comunhão dos santos. Tudo é dele, é para ele e foi feito por ele. Tudo é dele. Tudo é dele. Se nessa manhã eu estou expondo a Escritura com fidelidade, não é por conta
da minha sapiência, da minha intelectualidade, da minha exegese bíblica, não. É por conta do Espírito dele operando em mim, fazendo com que eu fale estas coisas. Porque sem a ação do Espírito dele, sem o dom dele, sem a graça dele, é simplesmente um sermão frio e vazio com palavras teologicamente bem colocadas. Não passa disso. Não passa disso. Cristo é tudo em todas as coisas, tudo é dele e é por meio dele. João, Evangelho segundo João. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. João, capítulo 1. Do verso 1 até o 3. Olha o que João escreve. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele participou da criação, ele é o próprio Deus, o Deus encarnado, foi Deus que foi encarnado aqui nessa terra, subiu aos céus, concedeu salvação ao homem, concedeu os dons à sua igreja, para que a igreja venha andar unida, ele é. Por isso que Paulo diz aqui, para encher todas as coisas, porque ele é todas as coisas, ele está em todas as coisas, ele faz todas as coisas conforme lhe apraz. Este é o Senhor no qual nós servimos, que concedeu dons à sua igreja, para que a sua igreja venha andar nisso, nessa unidade. E nós nos esquecemos e negligenciamos estas coisas. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Igreja que eu falo somos nós e a igreja que está em Cristo aqui no Brasil. Para que a gente venha aprender estas coisas e deixarmos de lado os nossos egocentrismos, as nossas vaidades, as nossas intelectualidade de lado, deixar tudo isso fora do culto a Deus e que o culto seja para a glória de Deus. Nós precisamos ressuscitar uma coisa que foi esquecida na Reforma Protestante: o soli Deo deu glória, somente a Deus a glória. Nós precisamos ler somente a Escritura, nós precisamos de solos Cristos, nós precisamos do sola gratia, nós precisamos dos 5 solas da Reforma Protestante, porque hoje em dia é sola antropocismo. É sola homem. É só o homem. Deus concedeu coisas aos homens, sim. Mas isso é para a glória dele. Tudo é por ele, por meio dele. Sem nele, nada do que há seria feito. Inclusive a Santa Igreja. Santa Igreja que eu digo, não estou usando o termo católico. Estou falando santificada pelo Espírito de Deus. Que Deus possa nos ajudar. Amém? Eu consegui tirar 3 aplicações desse versículo, a gente pode aplicar assim na nossa vida e aprender e escrever para que a gente não venha tropeçar mais. Primeira delas, Cristo, por meio da sua graça, ele concede dons, ele concede, não é concederá, talvez conceda, se procederes bem concederá, não, Deus concede, Deus ele concedeu, ele fez uma obra completa. Isso está lá no verso 7, quando ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a proporção do dom de Cristo. Segunda coisa que eu aprendo, a segunda aplicação: por meio da sua encarnação, morte e ressurreição, Cristo recebeu toda a autoridade. Verso 8 e verso 9. Pela obra dele, por meio da sua ressurreição, da sua morte, melhor dizendo, da sua encarnação, morte e ressurreição, Cristo recebeu toda a autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é, ele não será, ele é. Inclusive é tão poderoso que um dia vai vir reinar aqui nessa terra corrompida e vai reger as nações com seu cetro de ferro. Terceira aplicação: Cristo enche todas as coisas, é soberano sobre todos, inclusive sobre os dons dados à sua igreja. Ele é soberano sobre os dons que ele concede às pessoas na igreja. Está no verso 10. É ele que faz todas as coisas. Então toda vez que a gente vê um irmãozinho se gloriando porque fez uma grande campanha de avivamento e, abre aspas, converteu e ganhou almas para o Senhor Jesus, lembre-se, irmão, o que Paulo diz no capítulo 4, no verso 10, onde diz assim: aquele também que desceu, o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Diz para ele: meu amado, isso daí que você fez
não seria feito se Deus não tivesse concedido, se Cristo não tivesse derramado o Espírito sobre você e se Ele não tivesse permitido, feito que você fizesse isso que você fez. Lembre-se que tudo é para a glória de Deus, não para a glória do mundo. É por isso que a gente vê, muitas das vezes, igrejas lotadas de pessoas e vazias de Cristo. É por isso que a gente vê muitas das vezes templos, mega templos com 5.000 pessoas, sem Cristo estar ali dentro. Porque é tudo para a glória do homem. Enquanto nós deveríamos fazer tudo para a glória de Deus, porque é Ele que efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então o tema da mensagem foi a graça de Cristo e os dons. Domingo que vem nós iremos trabalhar sobre a distribuição desses dons e como Deus usa em cada pessoa esses dons. No verso 11 ele vai dizer o seguinte: Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está o resumo que nós vamos trabalhar domingo que vem. A distribuição dos, abre aspas, cargos, das nomenclaturas que na verdade não são cargos, são chamados vocacionais de Deus nas pessoas. Para que existem essas pessoas? Para o aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do serviço. Desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que servem os dons, é para isso que servem as pessoas que Deus capacita com dons. E se você não tem seu dom, pode ter certeza que um dia ele vai aflorar em você. Ore para que busque os dons espirituais nesse sentido, para a edificação do corpo da igreja. Nesse sentido, eu sou continuista. Eu creio que a gente pode ajudar uns aos outros com aquilo que Deus nos concede. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Pai, por mais um domingo estarmos na Tua presença, Pai. Pai, muito obrigado por Tu ter nos comprado, Pai, e concedido, Pai, as Tuas bênçãos espirituais, os Teus dons espirituais à Tua igreja, Pai. Porque é por meio dela, Pai, que existe edificação à Tua santa igreja, Pai. É por meio dela, Pai, que nós, Pai, como réis mortais e pecadores, ainda, Pai, pecamos, ainda, Pai, caímos muitas das vezes em erros, Pai, mas sabemos que o dom do Teu Espírito Santo que nos selou no dia da nossa conversão, este permanece em nós. Pai, muito obrigado, Pai, por pessoas que realizam, Pai, os dons, seja da palavra, seja da ministração, seja do cuidado da Tua santa igreja, Pai. Eu agradeço e louvo, Pai, estas pessoas pelo Teu santo nome, Pai, porque essas pessoas estão agindo de forma correta, Pai. Pai, quanto àqueles que estão fazendo para a sua própria glória, para a glória do homem, Pai, corrija-os. Corrija-os e coloca a Tua igreja, Pai, no santo trilho que Tu colocou e pré-ordenou que a gente ande, Pai. Não queremos cair para a esquerda nem para a direita, mas andar em cima desse caminho, pois sabemos que todas as coisas provêm de Ti e sem Ti nada existe. Tu é o que sustenta a Tua igreja, Pai, mediante a ação do Teu Espírito. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos, Pai. Ajuda-nos, Pai, pois não sabemos nem como orar corretamente, porque o Teu Espírito é que nos auxilia, nos ensinando a orar como devemos orar. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela obra do Teu Filho e muito obrigado pelo agir do Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém.